Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Olá, o Tá na Rede de hoje vai falar um pouco da forma como age o nosso sistema imunológico e quais as perspectivas para virem a ser realizadas curas com base nos anticorpos de pessoas recuperadas. O sistema imunológico é constituído por uma intrincada rede de órgãos, células, moléculas e tem por finalidade manter o equilíbrio do organismo combatendo as agressões em geral. A imunidade inata, em conjunto com a imunidade adaptativa, dá rápida resposta à agressão e esta é a primeira linha de defesa do organismo. E isso são barreiras físicas, químicas, biológicas e componentes celulares e moléculas solúveis. Os pesquisadores vêm tentando descobrir quanto tempo dura a proteção de nosso organismo ou de nosso sistema imunológico ao coronavírus e também se esta resposta pode ser reativada face a uma nova presença do vírus. Em abril, alguns pesquisadores da Coreia do Sul perceberam que pacientes considerados curados voltaram a dar positivo ao coronavírus. Hospitais espanhóis, na mesma época, também relataram casos, e alguns deles não têm sinais da doença. Os estudos demonstram que o período entre o início dos sintomas e a recuperação final se dá em 2 semanas aproximadamente para pacientes com afecções leves, e os anticorpos serão produzidos por volta do 10º dia de infecção. A princípio, se pressupõe que a resposta imune é capaz de impedir novas reações do organismo no mesmo vírus durante um determinado tempo, seja ele curto, médio ou longo. Uma pessoa pode se contagiar 2 vezes? E quanto tempo ficará imune ao vírus depois que tiver superado a infecção? Não temos respostas definitivas, dado o tempo desde o surgimento da pandemia. Mas é claro que existe a expectativa de que não haja registro de reinfectados, porque sempre haverá anticorpos. Quando um vírus entra em um organismo, a primeira linha de defesa, que é inata, são os macrófagos, um tipo de glóbulo branco que engolem e desmembram o invasor. Uma segunda linha de defesa vem a ser adaptativa, ou seja, ela se cria face ao invasor ou é específica para cada invasor. Estes são os anticorpos. Anticorpos são proteínas que dissecam o genoma do invasor, os chamados antígenos. Estas se ligam e recobrem o invasor e tentam evitar que este contagie outras células. Mais uma vez, a tentativa é de destruição do vírus. Contra o coronavírus são produzidos primeiramente os anticorpos IgM, que é a sigla de imunoglobulina M. Porém, estes não são específicos para o patógeno. A segunda onda será a chegada da imunoglobulina G, os IgG, que desenvolveram mais conhecimento e mais afinidade com o vírus. Os estudos revelam que os anticorpos IgM aparecem entre 7 e 12 dias de infecção e os IgG aparecem a partir do 14º dia da infecção. Porém, ainda é cedo para saber por quanto tempo esses anticorpos permanecem no sangue e quanto tempo eles são de fato funcionais. Estudos realizados na China dão conta de que os IgM e IgG permanecem presentes por até 49 dias após o início dos sintomas, mas é cedo ainda para se dizer se este é de fato o período mencionado. Mas os linfócitos T, quem são eles? Os linfócitos T também são uma resposta imunológica adaptativa. Um linfócito T pode identificar e destruir uma célula infectada, reconhecer o vírus e matá-lo, lembrar-se de uma ou várias de suas proteínas para que depois de meses, anos, inclusive até a própria vida inteira, possa voltar a identificá-lo e vir a matá-lo. Mas as informações sobre os linfócitos T face à Covid-19 são praticamente inexistentes. Em testes rápidos, podemos apenas detectar se há ou não anticorpos, mas não se são ativos e funcionais. Um dos indicativos de que o paciente desenvolverá uma Covid-19, inclusive, grave, é a queda dos linfócitos T. Se o paciente passou pela infecção, a sua memória imunológica durará, embora possa ir se desvanecendo. E mesmo se desvanecendo, uma reinfecção terá caráter benigno. A vacinação não gera doença, ela gera linfócitos T. Mas
Mesmo vacina, como por exemplo a vacina contra a gripe, confere proteção apenas entre 60% a 70% dos vacinados, porque isso depende das características do vírus, da pessoa e das mutações que os vírus padecem. Se for muito difícil produzir imunidade a longo prazo, isso poderá dificultar o desenvolvimento de uma vacina, ou pode mudar a forma como a vacina precisa ser usada, ou se ela será aplicada uma única vez na vida, ou uma vez por ano, ou em intervalo menor, assim como a vacina contra a gripe. Porém, estudos dos laboratórios brasileiros identificam e qualificam a presença de anticorpos IgG contra a proteína S, responsável pela entrada do novo coronavírus nas células. Alguns apontam que pacientes que apresentam esses anticorpos estão propensos a ter imunidade e não transmitirem a doença. Albert Stein, médico, doutor em medicina e membro do grupo de pesquisa, explica que inúmeros estudos feitos atualmente a fim de desenvolver vacinas que combatam o novo coronavírus demonstram que o alvo dessas vacinas se dá justamente na produção de anticorpos contra a proteína S, responsável pelo processo de infecção da célula humana. Por conta deste raciocínio e na busca por tratamentos contra o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, como é chamado, os cientistas apostam o uso das células do sistema imunológico de pacientes que sobreviveram à Covid-19, que é a mesma doença. Seria a transfusão do plasma sanguíneo de pacientes curados e já sem sintomas da Covid-19 o mais rápido possível para um paciente grave e até para os muito graves. Uma pesquisa publicada no Journal of American Medicine Association faz constar que 5 pacientes foram hospitalizados em Shenzhen, na China, com sintomas graves da Covid-19. No hospital, o grupo de pacientes recebeu uma transfusão de plasma experimental e desde então se recuperaram em graus variados. Os médicos chineses conduziram o estudo em um hospital de Shenzhen em janeiro, com 5 pacientes com as idades entre 36 e 73 anos. Logo após 3 dias da primeira transfusão, 4 dos 5 já tiveram sua temperatura corporal normalizada e viram seus casos de desconforto respiratório agudo resolvidos em 12 dias. Destes, 3 receberam uma alta do hospital. Os outros 2 permaneceram internados, mas estáveis. E nesse estudo, todos os doadores se recuperaram do coronavírus e relataram sentir-se bem por pelo menos 10 dias antes de fazerem a doação. Além disso, o plasma foi transferido para os pacientes no mesmo dia em que foi obtido, relatam os pesquisadores. A técnica parece ter contribuído para a eliminação do vírus e também para a melhora dos sintomas nos pacientes. Esta é a boa notícia que deixamos nesse vídeo de hoje e possivelmente outros tratamentos mundo afora vão ser testados. Esperamos que a descoberta da vacina venha porque temos vários institutos trabalhando nisto ao redor do mundo. O Tá na Rede fica por aqui, espero que tenham gostado, dá o seu like, compartilha, fala para os amigos, assine o nosso canal e também acompanhe a gente aqui no TMTV e no vaiali.com e até o próximo vídeo. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente.